Beleza? Valeu, obrigado aí por ter aceito o convite, participar aqui dessa rodada de conversas aí que eu estou fazendo sobre essa situação difícil aí que a gente está vivendo, sobre o coronavírus. E a ideia básica das conversas enfim, não só o que está acontecendo agora, né? Assim, a nossa situação atual é uma espécie de pano de fundo para o que vem depois, mas a questão central é o que ficará depois do coronavírus, em vários temas, né? Eu acho que um bom papo para a gente aqui é a questão da justiça, né? A justiça em dois sentidos, né? Primeiro, como fazer justiça. Nós temos agora uma série de questões que se impõem por causa do coronavírus, uma série de excepcionalidades em que é difícil uma tomada de posição, né? Não existem critérios, não há precedente, enfim. A coisa é absolutamente inédita e é sempre difícil lidar com coisas inéditas. A segunda é a justiça no sentido do sistema de justiça mesmo, né? Como é que fica a justiça civil? Como é que ficam essas estruturas que nós temos, políticas e sociais, de fazer justiça, né? Eu acho que são questões excelentes. Apesar da situação não ser a mais alvissareira, apesar de nós estarmos no meio de uma pandemia e um certo grau de incerteza pairar no ar, e nós temos visto aí outros países irmãos já sofrendo muito com essa crise, e muita dor. A questão que tu me coloca é uma questão fundamental para que a gente discuta no curso de Direito, é uma questão para que a gente discuta com os alunos, mas também uma questão para a gente discutir enquanto sociedade. Nem sempre a sociedade se dá conta da importância do sistema de justiça. E quando é que a sociedade se dá conta do sistema de justiça? Exatamente quando ela começa a perceber que a justiça não está entregando a justiça necessária, e aí nós podemos depois discutir o conceito de justiça, a justiça necessária nos momentos extraordinários, nos momentos excepcionais, como é o momento que nós estamos passando, nesse momento de emergência sanitária. Então, como fazer justiça no momento em que nós temos essa emergência sanitária? Nós estamos percebendo já, e só para a gente começar a ilustrar a nossa conversa, movimentos no Poder Judiciário no sentido de não ultrapassar a barreira da discricionariedade do poder público no momento que o poder público tem que rapidamente se organizar para fazer o planejamento e reagir à crise. Então, um exemplo, o poder público faz um decreto para vedar cirurgias eletivas nesse determinado período em razão da necessidade de ter disponibilidade de leitos para atender a crise do coronavírus, que a gente sabe que escala numa proporção exponencial. Hoje nós temos 10, amanhã nós temos 20, depois nós temos 40, depois nós temos 80. Então, nós precisamos ter espaço nos leitos de hospitais para atender a essas pessoas. E aí, aquelas cirurgias eletivas, são as que tinham sido pensadas para ser realizadas com um determinado período de tempo, elas foram suspensas. Para quê? Para que nós possamos nos organizar e nos planejar para esse momento de crise. Mas a pessoa que está esperando a cirurgia está acostumada a demandar do Poder Judiciário a tutela judicial para a garantia do seu direito individual de saúde. Então, aqui nós já temos um primeiro conflito que a gente pode esperar do como fazer justiça nesse momento, em que nós temos um costume de tutela de direitos individuais e uma ampla tutela e proteção desses direitos na própria Constituição Federal, que diz que a saúde é um direito subjetivo, quer dizer, um direito de cada indivíduo, e um momento em que nós precisamos de uma atuação coletiva. Nós precisamos de uma proteção que seja planejada para que ela possa aguentar esse incremento do sistema de saúde que nós vamos ter com a pandemia. Esse necessário incremento que surge dessa escala exponencial dos casos de contaminação pelo coronavírus. Uma primeira perspectiva. A segunda perspectiva, eu achei interessante que tu colocaste o problema do sistema de justiça, e tu mencionaste precedentes, né?
Nós não temos realmente precedente sobre isso, porque o precedente é a gripe espanhola de 1918. E não havia nem o nosso sistema de saúde que nós temos hoje, nós não tínhamos naquela época. E não tínhamos nem o nosso sistema jurídico tão elaborado. E mais do que isso, eu também queria ressaltar, e estou até preparando um texto sobre isso com dois colegas, o professor Fred Didier e o professor Ravi Peixoto, que precedentes em tempo de guerra são diferentes dos precedentes em tempo de paz. E nós estamos numa guerra contra o coronavírus, nós estamos numa guerra contra a Covid-19. Então, nesse momento, numa circunstância de casos excepcionais, de hard cases, a gente pode usar aquela expressão muito conhecida como law, no sentido de que casos difíceis fazem precedentes ruins. Então, esse não é o momento para nós usarmos os precedentes do tempo de paz, e não é o momento para nós pensarmos que as questões sendo decididas agora, com as pressões dessas circunstâncias atuais, elas devem ser usadas também para o futuro, para situações em que nós voltemos ao tempo de normalidade. Acho que numa primeira visão nós podíamos trabalhar isso, sem deixar de ver também alguns aspectos positivos que eu queria discutir contigo um pouco mais à frente, que dizem respeito à própria transformação do sistema de justiça num sistema mais ágil, mais acessível nos processos eletrônicos, numa passagem para alternativas de solução consensual online, solução consensual nas chamadas ODR, Online Dispute Resolution, né, mecanismos que possam permitir as pessoas viver numa sociedade menos conflituosa, mas isso eu gostaria de deixar mais para o final. Primeiro, eu acho que nós temos que discutir esses pontos mais nervosos ligados à própria pandemia em si. O primeiro, assim, eu falei há pouco que não há precedente, né? Você citou a gripe espanhola, mas eu lembrei de uma situação que não tem patavina nenhuma a ver com pandemia. E eu citei até na conversa que eu tive, que está gravada também, né, com o Janotti. Que é o seguinte, foi um momento em que alguns militares, não queriam permitir que o presidente, o vice-presidente na época, Café Filho, assumisse a presidência. Né? Foi um momento muito tenso. E aí tropas cercaram o Palácio do Catete. Né? O Café Filho, então vice-presidente, ele entra com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, né? Caiu para o ministro Nelson Hungria, o então ministro Nelson Hungria, talvez um dos maiores juristas da história do Brasil, com certeza está na lista, né, dos 10 maiores, né? E foi sorte. Em qualquer porque, assim, lista. Pois é, e era um momento assim que o STF também não tinha uma composição muito criticável à época, né? Mas cai na mão do melhor ministro que havia ali, né? E Nelson Hungria deu um voto que foi muito curioso, que ele disse o seguinte, olha, resumindo o argumento, né? Tudo bem, mas o senhor vice-presidente acha realmente que aqueles tanques, soldados e oficiais que estão ali estão só esperando um oficial de justiça levar uma ordem do Supremo para saírem? Meu amigo, isso é um golpe de Estado. Isso é uma tentativa de golpe. É óbvio que é ilegal, eles sabem que é ilegal, não há dúvida nenhuma. Ou seja, o judiciário não tem papel nenhum a cumprir no que diz respeito a ditar o direito, porque o direito, para que funcione, o judiciário, para que funcione, a nossa máquina de fazer justiça, ela pressupõe uma determinada normalidade, entendendo normalidade como um sistema que garanta a força da palavra, né? A força moral de uma decisão. Mas quando do outro lado tem a força, e isso vale para circunstâncias que envolvem guerras ou pandemias, enfim, qualquer situação de excepcionalidade, o judiciário, assim como a palavra e o discurso, eles encontram seus limites, né? Não há muito o que fazer. E como a comparação é com guerra, né? O modo no qual nós passamos a operar é o da resposta à necessidade. Né? Necessidade é aquilo que se impõe, é aquilo sobre o qual não tem escolha. Né? Tem um dos grandes pensadores sobre guerra, né, que é o general Clausewitz, né, Hugo von Clausewitz, tem um clássico que é o Da Guerra. E
ao longo da obra, ele é um bom frasista também, né? Ele vai soltando conceitos do que é a guerra, né? Que vão variando. Numa delas ele diz: a guerra é o domínio da incerteza. Né? O princípio que pauta a guerra é a incerteza. Mas tu sabe, tu estava falando uma coisa, Júlio, que é verdade que a gente está num estado de guerra, mas esse estado de guerra a gente tem que manter serenidade e equilíbrio. E o direito é muito importante no o que a gente chama de direito dos desastres, né? Um dos pilares do direito dos desastres é manter a operacionalidade do direito durante o desastre. Os institutos jurídicos têm que continuar funcionando. Eles têm que ser adaptados, equilibrados, ajustados, mas eles têm que continuar funcionando, porque eles ajudam a dar estabilidade também, ajudam a dar essa sustentação para a sociedade, né? Serenidade e equilíbrio são os dois pilares que nós temos que utilizar para conseguir atravessar por uma crise grave como essa. Sem dúvida. Assim, quando a gente olha o cenário das escolhas, né? Eu cheguei até a fazer uma espécie de roteirinho aqui, né? Nós temos uma espécie de alguns dilemas aí que envolvem vida, né? Porque a lógica do coronavírus é praticamente a mesma da gripe espanhola. Né? A gripe espanhola também não matou tanto pela gripe em si, mas pelo colapso no sistema de saúde da época que ela causou. Muito mais precário que aquele que nós temos hoje. Mas ainda assim é um vírus, e essa diferença do Covid, né, da doença, né, que nós temos agora para a gripe espanhola, que é a velocidade. Nós temos um sistema de saúde mais avançado, em compensação, a gente está enfrentando aí uma pandemia que se alastra com muito mais velocidade, né? Sim. Mas isso colocou para ser pesado nos comportamentos, na atitude dos médicos e volta e meia na mão do judiciário, nesse momento em que é tão difícil decidir, no final das contas, quem vive e quem morre. Né? Nós não chegamos nesse ponto ainda. Né? A Itália nós temos acompanhado mais de perto esse drama. Chegaram inclusive a criar, tiveram que criar norma para isso, tiveram que criar um critério para dizer, olha, vamos pelo menos aliviar moralmente os médicos intensivistas dessa escolha e vamos ditar nós aqui, o Estado vai ditar um critério. Né? Mas só para a gente pensar, né? Assim, eu coloquei duas ordens. Né? O primeiro deles diz respeito à seguinte questão. Né? O que nós devemos fazer? Um primeiro dilema que nós temos aí, que envolve economia, né, de um lado, e saúde. Que é uma primeira discussão que todo mundo tem. Né? Essa discussão entre economia e saúde está ligada à questão do, olha, vamos ficar em casa ou vamos para a rua? Né? Então, é um primeiro ponto. Né? Tem um segundo, que é quem salvar. Né? Qual é a vida que a gente vai, enfim, permitir que acesse um serviço saturado. Né? Acho que a gente pode começar da segunda, que é mais barra pesada, né? Muito mais. Não é? Muito mais, muito mais. Esses dias eu vi ressuscitar a discussão filosófica sobre o dilema do gordinho. Né? Que é justamente aquela situação em que tu tem um trem desgovernado e tem 5 pessoas no trilho e tu tem que salvar essas pessoas e a única maneira, tu tá em cima de uma ponte, do teu lado tem um gordinho. A única maneira, que poderia ser eu no caso, inclusive, né? Um homem mais robusto. E a única maneira de tu salvar as pessoas é se tu empurrar o gordinho lá de cima para segurar o vagão de trem, né? E que ele pararia e aí as pessoas seriam salvas. E aí a vida, o dilema do peso de uma vida é um dilema muito sério para a ética, muito sério para a filosofia, muito sério para a justiça, né? E se a gente começa a complicar esse dilema, nós podemos dizer o seguinte: eu não gostaria de tomar essa decisão,
Mas aí se pergunta, e se uma das 5 pessoas fosse um teu irmão, ou um teu parente, um pai, uma mãe, um avô, você tomaria mesmo assim, você mesmo assim não interferiria, você mesmo assim não tomaria a decisão? Quando a gente começa a tornar a questão pessoal é que a gente descobre quais são os nossos limites, né? Nossos limites éticos. Quem usa bem esse dilema, né, é aquele professor de Harvard, né, o Michael Sandel, porque... No Justice. Exatamente. Porque qual é o critério que vem antes, né? Quer dizer, é o primeiro que todo mundo pensa, é um critério que tem sido usado na economia, na política, por uma série de decisões há muito tempo, que é um critério utilitarista, né? O utilitarista vai dizer o seguinte, o objetivo da vida, a finalidade da existência é a felicidade, né? É a busca da felicidade. É isso que, no final das contas, vai, em termos qualitativos, permitir valorar ou não alguma coisa que aconteça na nossa vida. Tudo bem, mas felicidade é difícil de você mensurar, porque nem tudo alegra do mesmo jeito a todo mundo, né? Tem ações que deixam algumas pessoas felizes, outras tristes. Pega essa pandemia, né? Em termos econômicos tem muita gente preocupada, mas eu acho que quem fabrica álcool em gel deve estar sorrindo horrores, né? Assim, então, do ponto de vista do utilitarista, né? Pois e o que é. nós estamos acostumados a analisar a economia é do ponto de vista do utilitarista. Talvez para nós sejamos de fora da ciência econômica, que, claro, tem milhares de vertentes, aquela que nos salta mais aos olhos é a visão liberal econômica utilitarista da maximização do lucro. A escolha racional é sempre pelo lucro. Tá? Supondo que o lucro é uma espécie de objeto mágico que vai permitir atingir a meta utilitarista, em que a melhor ação é aquela que causa a maior alegria, portanto, pensando que a alegria é passível de uma avaliação de intensidade, de graus, né? Que causa a maior alegria para o maior número, né? E aí você pega o dilema que o Sandel usa do trem desgovernado, né? Tá o bonde desgovernado, e nesse bonde vagão de bonde. O primeiro modelo você tem 5 pessoas dentro, né? E lá na frente tem um operário, aliás, está aqui desgovernado, né? E você tem 2 trilhos a seguir, né? O trilho da direita tem 1 operário trabalhando, no trilho da esquerda tem 5 operários trabalhando. Vamos supor que sejam operários surdos, eles não vão ouvir o bonde chegar. E aí você tem uma escolha, né? Que é apertar a chavinha que leva ele para a direita ou para a esquerda. Se levar para a direita, morre 1. Se levar para a esquerda, morrem 5. E aí vem a pergunta, então, o que é melhor fazer? Né? E dificilmente alguém vai dizer que é melhor matar 5. Né? Porque você pensa, bom, ali está tudo equivalente, né? Entre salvar 1 e salvar 5, né? É melhor 1. Né? E assim uma série de decisões vão sendo tomadas. Só que assim, sempre tem um morrendo nessa história, né? E aí ele dá um passo além, porque ele tenta demonstrar um limite do pensamento utilitarista, um limite ético do pensamento utilitarista, que é quando nós começamos a lembrar que por detrás dessas quantidades tem qualidade, né? De que qualidade eu estou falando muitas vezes? É de vida. Né? E, inclusive, a qualidade da ação, né? Porque ele começa falando do botão ou da chave, e depois ele acrescenta um ato no qual tu participa ativamente do resultado morte. Exatamente. Porque tu empurra a pessoa. E ao empurrar a pessoa, o ato é muito mais grave do ponto de vista moral e ético para quem está praticando, na consciência de quem está praticando, do que tomar um ato mecânico que tu nem tem certeza de qual a consequência vai ocorrer lá adiante. É por isso que, por exemplo, em desastres ambientais, como a gente teve no desastre de Mariana e Brumadinho, há uma despersonalização das escolhas. As pessoas não se sentem responsáveis, porque elas objetificaram a escolha econômica. Elas não deram aquele passo necessário de julgar, mas se fosse eu, se for alguém que eu conheço, se é uma pessoa viva que está pulsando na minha frente, eu tomaria a mesma decisão? Eu acho que isso acaba botando um pouco mais de pimenta na escolha. E é o que acontece agora, nesse caso do coronavírus. É o que está acontecendo na Itália.
Eu, inclusive, perguntei aqui, claro que talvez a gente não vá obter a resposta, eu perguntei para uma colega minha de doutorado lá na Itália, a Matti Veltri, se na Itália o Poder Judiciário pode ou não pode intervir nessas escolhas do Estado. A minha impressão, como eu fiz o doutorado lá, o segundo doutorado do professor Luigi Ferraioli, é que a Itália não permite que o Poder Judiciário faça esse tipo de intervenção, porque lá eles distanciam a justiça civil da justiça administrativa. Na justiça civil eu tenho direitos subjetivos e na justiça administrativa eu tenho interesses legítimos, que são uma espécie de interesse público, estão conectados ao interesse público. Então, isso não te permite questionar atos que digam respeito à proteção da coletividade. Como você disse no começo, o judiciário não está pensando mais ou menos assim, quer dizer, a nossa base legal não é essa. Mas o raciocínio não, a que as nossa base pessoas legal estão não tendo, é essa. né, não é essa, assim, do tipo, tá tudo por decreto, pode, não pode, vamos fazer o seguinte, deixa tocar por enquanto, porque tem uma emergência para resolver, e os melhores, quem tá com a mão na massa não somos nós. Né? Nós seríamos um a mais para tumultuar um processo que já está difícil. Né? Então, na Eu acho que a prática, maior nós estamos maturidade... pensando como o judiciário italiano com uma legislação diferente. Né? Uma legislação diferente, talvez por causa da situação, mas o dilema central, o dilema ainda não se colocou. O que eu disse era a diferença entre uma cirurgia eletiva, em que há uma menor complexidade, evidentemente, e há, portanto, uma escolha, se a gente for usar aqui a doutrina do Alex, uma escolha de proporcionalidade entre o dano causado ao indivíduo e o dano causado à coletividade. A organização para o combate a essa guerra da Covid. E o dano ao indivíduo é pequeno, porque a cirurgia é eletiva, ele pode fazer ela num outro momento. Ele talvez vai sofrer um pouco mais, talvez ele vai ter um desconforto, mas ele não está correndo necessariamente risco de vida. E até na decisão do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo, que foi tomada pelo desembargador-presidente, o doutor Ronaldo, ele realmente ressaltou isso. Olha, pode haver uma exceção de alguma tutela ser necessária, que não seja para proteção da Covid, se a pessoa estiver em risco de vida. Isso vai ter que ser examinado caso a caso pelo juiz. Porque então ainda a gente deixou uma margem, vida versus... A gente deixou ainda uma margem para situações excepcionais que precisam ser controladas. Mas o problema que a gente estava falando é que lá na Itália essa margem foi ultrapassada, Júlio. Na Itália, eles já não tinham mais essa escolha. Eles já tinham que escolher entre vida e vida todos os momentos. Exatamente. Eles tinham que escolher porque eles não tinham mais espaço no hospital, as pessoas ficavam em casa esperando. E aí a gente pode até discutir isso do ponto de vista filosófico, o quanto é doloroso para alguém saber que está nessa situação de incerteza sem a mão protetora do Estado. Né? E nessa discussão entre economia e saúde, eu acho que agora se tornou mais evidente para nós do que era antes, que nenhuma escolha econômica pode superar a tutela dos direitos fundamentais. A tutela das pessoas, a tutela da vida. O que nos mantém unidos no Estado, se a gente for voltar a Hobbes, é justamente o combate à morte violenta. O Estado existe para nos proteger porque nós fizemos um contrato de proteção usando o Estado como instrumento de defesa dos nossos direitos fundamentais. Ele não tem um fim em si mesmo. O Estado não existe para si mesmo. O Estado existe para a defesa dos direitos fundamentais. Então, se nós vamos botar esse conflito, nesse momento, no momento de emergência, primeira saúde, primeira vida. A economia deve ser tutelada conjuntamente. Tudo que eu puder fazer para ter menor impacto econômico, porque a economia também representa a saúde, também representa a vida, também representa sucesso das pessoas, também representa a liberdade, que é muito importante como valor de uma sociedade democrática, eu devo fazer. Tudo que eu puder para concomitantemente proteger esses valores, eu devo fazer. Mas se eu estiver na balança, a balança tem que pender para a vida e para a proteção da saúde. E assim, nós não somos economistas, mas assim, boa parte do problema que ronda tanto a economia, né, esses dilemas econômicos, quanto aquelas decisões sobre vida ou morte, giram em torno da nossa capacidade de pensar em termos qualitativos a nossa existência, tanto individual quanto coletiva. Né? Só que o nosso software, né, nosso software existencial,
ele tem rodado, né, já há quase 120 anos, mais ou menos, aqui para botar para chutar Um um número delay. mais ou menos, né, em torno de questões quantitativas, né? E a gente chama isso de neoliberalismo. Mas o engraçado é que o liberalismo, quando nasce, né, você pega, eu tenho falado muito nisso, que eu estou lendo agora, enfim, a Teoria dos Sentimentos Morais, né, do Adam Smith, que é o livro que Liberalismo antecede A Riqueza político. das Nações. Fala do liberalismo político. E Político. o primeiro capítulo ali, ele está falando de solidariedade, sabe? Sim, porque é fundamental. Que é fundamental. Então, Fundamental, como fundamental que... para o liberal. O liberal quer que todos sejam iguais. Mas isso, o O liberal liberal quer raiz. garantir igualdade de oportunidades. Isso é o liberal O, raiz, libera... não o liberal o Nutella. liberal raiz. Mas o liberal do século XVII, século XVIII e século XIX, né, do século XVIII e século XIX, que estava construindo o nosso modelo de sociedade de hoje. Sim. E que eram pensadores, Júlio, que não pensavam o direito, não pensavam a matemática, não pensavam a medicina, não pensavam a economia. Eles tinham um pensamento necessariamente global, necessariamente holístico, incluía todas essas dimensões e a dimensão política, porque eles estavam construindo um modelo de sociedade. Eu acho que talvez, se a gente for pensar o que isso pode nos legar para o futuro, né? O que a Covid pode nos legar para o pós-Covid? Numa perspectiva excessivamente otimista, pode nos legar a preocupação de novo com a essência. A preocupação de novo com a compreensão de que todas as atitudes são políticas e de que se eu quero garantir a minha liberdade, eu tenho que garantir a igualdade, que era o pensamento dos liberais dessa época, que é o pensamento do Adam Smith, que é o pensamento, por exemplo, de um texto que eu traduzi do professor Mauro Capelletti, comentando o liberalismo do Piero Calamandrei, um grande processualista. E quando o Mauro Capelletti fala sobre Piero Calamandrei, que foi o professor dele nesse texto, ele fala o quanto o Piero Calamandrei, através das garantias de liberdade, defendia direitos sociais. Ele mostra o quanto o liberal raiz usa a liberdade política para a garantia da igualdade, porque só assim ele vai se sentir bem numa sociedade. Só assim ele vai se sentir numa sociedade de iguais. E aí você olha, né? Quer dizer, voltamos ao foco do dilema para encaixar nessa discussão, né? Então você tem um colapso e você tem que escolher quem morre e quem vai viver. Quem vai ter uma chance de sobreviver e quem não vai ter chance, né? Vai ficar por conta própria. Qual o critério que você usa, né? Aí eu comecei a especular aqui, né? Quer dizer, o que você pode usar? É tempo de vida? Né? Você salva o mais novo e deixa o mais velho? Né? É o mais socialmente útil? Esse aí tem pós-doutorado, esse aí, coitado, é ensino fundamental, a gente precisa de mais cientista, doutor, então vamos salvar esse. É importante esse social. É formado em direito, né? nós Esse temos é formado em nós temos 1 milhão e 100 mil advogados. Aquele é formado em engenharia ambiental, nós temos nem 300. Não, se for estatística, tem que salvar, porque tem meia dúzia. Meia dúzia. Quer ver outra? Importância social, que é o que a gente usa muito no dia a dia. Mas fulano é doutor, esse aí é Zé Ruela, né? Então, assim, vê que cada critério desse, como todos eles, colocam diante da gente um problema, vamos dizer assim, de escala, né? Quer dizer, como é que eu crio uma escala? Como é que eu valoro isso? Como é que eu valoro ter 70 anos, 50, 60, 40 ou 20? Qual o valor disso, sabe? É vazio no discurso, né? Por que esse critério e não outro? São essas respostas que um pensamento, assim, de um utilitarismo bruto, porque mesmo um pensamento utilitário consegue ser muito mais sofisticado do que isso, mas eu estou falando de uma espécie de utilitarismo do dia a dia, né? Que nós vimos ser desenvolvido e ter se tornado a principal referência das nossas escolhas, né? Como é que você transforma isso em termos qualitativos, sabe? É por isso que esses primeiros pensadores, né, esses liberais, esses que criam essa matriz desse modelo que vai gerar a ideia de Estado de Direito, de direitos fundamentais e tudo mais, tem na igualdade, na dignidade, né, dois valores importantíssimos. Porque é o seguinte, se eu falo em igualdade, eu já estou excluindo todos esses outros critérios que eu falei.
É o mais novo ou o mais velho? Meu amigo, novo ou velho é igual. Né? É o mais socialmente importante ou menos? É igual. Quando eu digo igualdade, eu já estou dizendo o seguinte: não há como atribuir valor à vida. Né? O valor da vida, aliás, E o aí, valor da talvez vida. a grande contribuição de Kant, né, para a dignidade Exatamente. da pessoa A humana, ideia da né? dignidade. O valor é justamente não ter valor, daí a palavra dignidade que é para não confundir. Tem uma dignidade. É, A vida tem uma dignidade. é isso Ela aí. não pode ser substituída por nenhum valor pecuniário. Ela não pode ser substituída por nenhum outro bem. Ela é um fundamento em si mesma, né, da Uhum. tutela dos direitos. E eu acho que isso é fundamental. A gente precisa rediscutir isso. A gente precisa colocar isso na mesa nesse momento, né? Porque senão a gente vai estar fazendo uma escolha de eugenia. É. Qualquer critério que a gente fizer, qualquer critério que for escolhido, ele acaba representando, numa certa medida, uma escolha trágica e vai ser submetida à crítica da eugenia. Uhum. E aí eu acho, Júlio, eu acho importante que a gente falou um pouco antes, eu não quero deixar de passar a oportunidade de registrar isso, que existe nesse direito dos desastres, e o que nós estamos passando com a Covid é um desastre, assim como aconteceu com Mariana, assim como aconteceu com Brumadinho, a necessidade de nós mantermos uma certa estabilidade do ordenamento jurídico. Uhum. E qual é o valor principal do ordenamento jurídico brasileiro da nossa Constituição? É a dignidade da pessoa humana. É a proteção da vida. É um dos objetivos da nossa República. Então, eu acho que o direito tem como dar uma contribuição, apesar da gente poder dizer, mas o direito não pode contra a força. A razão pode contra a força. A palavra pode contra a força. E aonde há palavra e razão, não há totalitarismo. Para retomar um conceito da Hannah Arendt. Só quando eu esvazio a possibilidade do discurso, só quando eu esvazio a possibilidade da palavra, o que eu tenho não dizer é que eu começo a eliminar tudo que existe de subjetivo e tudo que existe de mais sagrado numa sociedade, que é esse espaço de deliberação democrática. Então, acho que nós temos que proteger esse core da nossa república, esse core da nossa democracia, mesmo em tempos de crise. Nós estamos num estado de emergência, e esse estado de emergência tem que ser tratado com seriedade e serenidade. Mas ele não deve eliminar o espaço de discussão. Assim, é como se essa pandemia fosse uma espécie de tsunami que encontra uma terra seca de valores, de respeito, de capacidade de diálogo, de serenidade. Já reparou como o debate no espaço público estava tão esvaziado desses valores que são tão necessários agora? Inclusive dentro do judiciário, que muitas vezes não tem a virtude de ser a exceção de um sistema social embrutecido e enlouquecido, em que as discussões políticas são muito mais baseadas em xingamento, rotulagem e xingamento. O único tipo de discurso, se for pensar em termos retóricos, é o ad hominem, né? Em que você deixa de discutir um assunto e passa a discutir pessoas. Mas você só diz isso porque você é comunista. Mas você só diz isso porque você é bolsominion. E aí você deixa de discutir o assunto em si e passa a tentar pregar uma A imagem social, a rotulagem, rotular, e jogando para uma criar o plateia que espantalho. reage do mesmo jeito em rede social. Né? E nesse momento isso fica ainda mais à flor da pele. As pessoas estão trancadas em casa, porque é aconselhável, fiquem em casa, fiquem em casa. Nós temos aqueles que podem, e não são todos. Nós temos um exército de pessoas trabalhando nas ruas que precisam estar na rua para que nós possamos ficar em casa. Essas pessoas têm que ser aplaudidas todos os dias. E nós temos que demonstrar nossa solidariedade. O brasileiro se diz muito solidário. Agora é o momento do teste. Agora é o momento do teste. Essa sociedade estava como uma terra seca, como um deserto. Mas o sertão tem que virar mar no momento da crise. É nesse momento que a gente não pode abrir mão disso. E eu acho que a gente tem que espalhar essa mensagem no sentido de fazer pelo menos as pessoas pararem e refletirem. Que a aridez e esse discurso da jactância, né, que a gente se coloca para fora
e que a gente não quer enfrentar, porque agora nós estamos com nós mesmos, muitas vezes, porque nós estamos em casa, estamos com a nossa família, estamos em um momento que nos leva à reflexão, a gente quer tentar se colocar para fora, sair dessa situação. Mas é o contrário, esse é o momento que a gente tem que se colocar para dentro. Ter essa liberdade de se autoanalisar, de se fazer uma autocrítica, o que no Poder Judiciário e no sistema de justiça, no Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria de Estado, advogados, significa fazer o quê, no meu entendimento? Né? Como eu posso contribuir para não aumentar essa crise? Então não é o momento de eu fazer petições frívolas, não é o momento de eu ajuizar ações apenas para poder ter manchete no Poder Judiciário, não é o momento de eu fazer medidas que seriam individualistas. É o momento de eu tentar trabalhar coordenadamente para atingir o fim que proteja a todos e da melhor forma. É o momento de eu respeitar o trabalho dos outros, de eu conseguir dar as mãos, fazer cooperação. Tá? É o momento de eu dizer, olha, se a terra estava seca antes e a gente podia se dar ao luxo de ter uma terra seca, agora, se eu quero, no meu próprio interesse, me proteger, eu tenho que regar a terra, eu tenho que permitir que as pessoas façam o seu trabalho, eu tenho que colaborar naquilo que eu puder para ser solidário com as pessoas que precisam, para, na minha profissão, na onde é o campo de atuação, no nosso campo de atuação na universidade, fazer com que as pessoas reflitam sobre como elas podem colaborar para que a gente possa sair desse esforço de guerra que é combater esse vírus. Tem um amigo que ele é desembargador em Minas, ele era juiz lá, novo, né? E aí estava de plantão um belo dia e veio um desses pedidos de liminar para internar em UTI, né? Aí o que ele pensou? Bom, é a vida, né? Vou deferir a liminar, né? E beleza, né? Fez isso, o oficial de justiça foi, levou na mesma hora. E disse que algumas horas depois chega o diretor da UTI, né? Um médico, cheio de prontuário embaixo do braço. Ele disse, doutor, o senhor deu a ordem para internar na UTI esse paciente. Ordem judicial eu não discuto, eu vou cumprir. O problema é que a ordem do senhor veio incompleta. O senhor disse quem vai viver. Agora o senhor vai precisar escolher quem vai morrer, porque eu vou ter que tirar alguém. Eu vou ter que tirar alguém da intensiva, essa pessoa vai morrer. Eu não consigo escolher. Já que o senhor começou, o senhor termine, por favor. Né? Então, isso é um caso assim para ilustrar um pouco a dificuldade da escolha e lembrar para muita gente o seguinte, os médicos tentam salvar todo mundo, né? A não ser naquela hipótese de que nós tivéssemos um médico recalcitrante em cumprir o seu papel de médico. Não, hoje eu não estou afim, eu estou afim de deixar alguém morrer, mas não é esse o caso, né? É absoluta impossibilidade material de salvar 2, 3 ao mesmo tempo que leva os médicos a terem que fazer uma escolha. E faz uma escolha baseada em critérios ali com as pouquíssimas informações que eles têm na hora para avaliar uma expectativa de sucesso, porque é muito pior você tentar tratar alguém, escolher alguém que vai acabar morrendo na sua mão, e o outro morre também, você de repente poderia ter salvo. Então, é essa a preocupação. E seguindo protocolos. E ele já tem, né? E seguindo o protocolo, uma preocupação que seguindo ele já protocolos. tem. Né? Para que alguém tem que dizer? Essa é a questão. Né? Quem está em melhores condições de decidir nesse momento? Né? Exato. É quem está ali no fronte. Né? É claro que tudo pode ser, em alguma medida, repensado, revisado, existem exceções, mas a normalidade passa a ser, nesses casos excepcionais que a gente está vivendo hoje, a normalidade passa a ser a proteção da emergência. Sim. A normalidade passa a ser a proteção da coletividade. Então, se eu, por exemplo, escrevo muito sobre direito coletivo e processo coletivo, eu sempre digo que o sistema brasileiro ele dá uma preferência para o direito individual. Mas nessa hipótese nós estamos vendo um caso claro que o ordenamento jurídico excepcional que se formou em torno dessa situação de emergência, ele protege a coletividade. A escolha da coletividade, o grupo vem em primeiro lugar nesse momento, porque isso é do interesse de todos. E aí tem aquela coisa do interesse público, né? Esse é um caso que o interesse público é o interesse do grupo.
Tem algumas vezes que o interesse público é a tutela do interesse do indivíduo, porque ao proteger o indivíduo, eu também protejo o outro, né? Ou protejo a mim mesmo. Mas esse é um caso que o interesse público é o interesse do grupo. O Brasil é engraçado, assim, porque nós temos uma sociedade que é desigual, e em sendo a sociedade desigual, é fácil perceber como justo um direito e um sistema judiciário que protege o indivíduo contra uma lei ou um Estado visto como expressão dessa maioria no sistema desigual, né? Então, assim, proteger o Davi contra o Golias. Então, é fácil perceber isso como justiça, né? Por sua vez, o Estado também é historicamente visto como algo negativo no Brasil, né? Isso é muito importante. O Nós temos Estado uma é crise de nosso, confiança. O Estado não sou eu, o Estado não me representa. Se tu vai voltar nas narrativas, até no 1808 eles falam isso, né? Quando a corte imperial, Laurentino Gomes, quando a corte imperial chega no Brasil, e finalmente o Brasil passa a ser parte do reino de Portugal, eles não conseguem fazer compras no mercado. Para eles poderem ter acesso às mercadorias para tratar o rei com a dignidade que o rei se considerava merecedor, eles precisavam ter a fazer as compras nas casas do cidadão de bem da comunidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o jardim e a praça se davam de forma diferente, né? No jardim eu tinha mais benesses do que na praça. O ambiente público não é um ambiente de proteção do cidadão no Brasil. A confiança no sistema público ela está derroída, está carcomida com tantos anos de problemas que nós tivemos até aqui. Só que é nesse momento que a gente tem que recuperar isso quase que de uma forma imediata. A esfera pública, Júlio. A esfera pública que formou a Revolução Francesa. A esfera pública que permitiu a criação dos intelectuais. O momento que a gente está vivendo agora é uma crise tão grande, uma ruptura tão grande, que essa esfera pública se torna absolutamente necessária. A gente tem que fazer agora rápido o que não fez em 500 anos. Chegamos atrasados e com pressa. E numa situação de ausência de alternativa. Meu professor de Roma, o professor Luiz de Ferraioli, escreveu um pequeno texto que foi publicado na Itália e foi publicado já em português, está na internet. E ele fala de duas lições que esse vírus tem para nos legar. E uma das lições é essa, inclusive que esse ambiente de esfera pública não pode ser só nacional. Não existe o Brasil no combate à pandemia. Nós somos um globo, nós somos uma terra, nós precisamos de uma constituinte terra, como ele diz, né? Criar uma esfera pública que seja capaz de lidar com esse tipo de situação que cada vez mais, como um efeito lateral da globalização, vai continuar acontecendo. Eu estava olhando um comentário de um americano, né, no Twitter, dizendo mais ou menos o seguinte. Falando assim, olha, os Estados Unidos é um país riquíssimo, né? É um país militarmente poderosíssimo, ao ponto de querer, assim, visto pelos próprios americanos, apesar dos problemas sociais que lá também existem, mas como uma espécie de oásis, ao ponto de fazer sentido para muita gente construir um muro para impedir, né, que latino-americanos entrem lá, né? Beleza. Mas qual é a pergunta desse americano, né? Esse americano Caucasian, né? Ele diz o seguinte, vem cá. WASP. Quer dizer, que raio de poder econômico é esse? Que raio de país é esse do qual nós nos orgulhamos de ser bom para nós, mas que, diante da necessidade de fazer uma quarentena, a gente se dá conta de uma economia que não resiste a 1 mês, 2 meses, 3 meses? País riquíssimo. Se um país rico não consegue, por que um país rico não consegue? Essa é a pergunta dele, né? Não consegue porque, se for um dia parado, é prejuízo para a economia, mas salva a gente, né? E aí você começa a tratar e pensar a economia como algo que deve ser servido pelas pessoas que criam, pelas pessoas que inventam, pelas pessoas que trabalham, né? E não como algo
que existe para nos servir, né? Porque sempre que é feita alguma benesse, né, de incremento econômico, a justificativa é social. Isso é bom porque vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar renda, enfim. É a Mas o ideia de que economia, paradoxo, né? A ideia de que economia forte é bom ela para não todo mundo. serve, ela não serve. Mas o paradoxo é que nesse momento de crise, o que está ficando evidenciado é que ela parece que serve mais, é que nós servimos mais a ela, né? É um paradoxo, né? E não precisa nem Entre tão longe, né? Não precisa nem para a macroeconomia. Basta olhar o que acontece dentro de muitas empresas, né? Em que o trabalhador ele é chamado aí no eufemismo, às vezes até cruel, de colaborador, né? Você é o nosso colaborador. Tem empresa que chama de líder. Você é nosso líder. Todo mundo é líder, né? Como se ninguém obedecesse, todo mundo só manda, todo mundo tem autonomia, todo mundo é o cara, né? Mas assim, na primeira dificuldade, meu amigo, colaborador, aqui, ó, se você tem problema, né? Tchau para você, adeus, não tem essa conversa. Esse é o momento que nós vamos ter que repensar essa relação. A economia é um grande motor de liberdade, é um grande motor de igualdade. Não há dúvida disso, né? A gente sabe que, por exemplo, a exclusão social é o que mais impacta o meio ambiente. Os países com mais desigualdade social são os países que têm os maiores índices de agressão ambiental. Na maior parte dos casos, a gente vê essa realidade. E, inclusive, a prática das empresas nos países desenvolvidos é diferente da prática das mesmas empresas nos países subdesenvolvidos. Mas o que me chama a atenção nisso que nós estamos discutindo agora é que talvez já não sirva mais as soluções maniqueístas. O que nós estamos enfrentando, primeiro, é dignidade da pessoa humana e a vida em primeiro lugar. Saúde das pessoas em primeiro lugar. E num segundo momento, o que a gente está percebendo é que se nós temos que andar com essas duas coisas juntas, se para nós termos também melhoria na qualidade de vida, a gente precisa de desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico não pode ser sozinho, ele não pode servir a si mesmo, ele não pode ser autocentrado, ele tem que ser um modelo. E é claro que a gente não pode ficar dando rótulos aqui, porque sempre fica muito difícil, né? Eu acho que a gente tinha que se livrar desses rótulos mesmo, né? A gente tinha que dizer, olha, vamos zerar o pensamento, vamos fazer como fizeram no início do século passado, porque nós estamos na segunda década de um novo século. Vamos fazer como no início do século passado, uma reforma no nosso pensamento, uma reforma metodológica da maneira de enfrentar o mundo, e vamos decidir pactuar que tipo de modelo serve para que a gente possa avançar como sociedade mais íntegra, que nos preencha mais, que não precise a gente ser colocado em quarentena para olhar para dentro de si mesmo, e que a gente consiga superar essa coisa de nas redes sociais extravasar aquilo que nós não conseguimos observar dentro de nós mesmos, né? Talvez seja esse momento de reflexão, não sei. Me parece que uma das coisas que pode surgir depois disso é que algumas pessoas, alguns de nós, trabalhem para desenvolver esse novo modelo de percepção do mundo. Assim, o que eu percebo é que, claro, todo mundo quer que isso acabe logo, né? Todo mundo quer que a quarentena acabe. Agora, não quer que as coisas voltem ao normal. Aquele normal de antes dessa confusão toda, ninguém quer. Aquele normal não serve mais. A gente precisa de outro normal. Perfeito. E aí eu acho que a gente pode avançar para uma pauta um pouco mais positiva, que é a ideia de como os meios eletrônicos, como a internet, como o processo virtual, o processo eletrônico, como isso pode auxiliar nós entregarmos mais para a sociedade do ponto de vista do sistema de justiça. Como isso pode nos auxiliar, por exemplo, já no que nós estamos passando, aqui o sistema de justiça não precisa dar um lockdown, né? Nós não precisamos fechar o sistema de justiça. Eu conversei com um colega italiano e ele me disse que na Itália os juízes não deram nenhuma sentença nesse período de quarentena, porque eles não têm como depositar na cancelleria, eles não têm como depositar lá no cartório as sentenças. E como eles não têm como fazer isso,
Então eles não podem prolatar nenhuma sentença. Então nenhuma sentença foi prolatada nesse período. Por outro lado, a gente vê que o sistema de justiça brasileiro já começou a divulgar dados de que os tribunais continuam decidindo. Se a gente for olhar para o modelo que nós temos aí de disputa online, né, resolução de disputas online, que é o consumidor.gov, as questões de consumidor continuam sendo discutidas e decididas online, e essa aproximação entre o consumidor e a empresa continua sendo feita. Eu mesmo tive um problema na internet com um produto que eu comprei e eu resolvi agora todo pela internet. Então, essa nova sociedade, a sociedade 4.0, da indústria 4.0, nova tecnologia, talvez pensar de uma maneira mais inteligente e que equilibre melhor essa questão social com a questão econômica, sim, pode também gerar algumas alternativas a partir disso que nós estamos conversando hoje. Nós estamos usando esse meio da internet hoje para conversar. Eu acho que a nossa reflexão está mediada por isso hoje. Né? As audiências podem ser assim, né? Todo o Código de Processo Civil hoje fala de videoconferência, fala de oitiva de testemunha, depoimento pessoal, despachar com os juízes, despachar com os desembargadores através da internet. Isso passou a ser possível. Até que ponto essa passagem vai acontecer nesse momento é uma questão que a gente pode discutir, ou como ela poderia ser melhor feita, o que nós podemos ver a respeito disso, né? Nesse ponto eu vejo um lado positivo, porque apesar das ferramentas existirem há muito tempo, estarem disponíveis e tal, muita gente resistia, né, dentro e fora do sistema judiciário, né? Operadores e não operadores do direito, por essa coisa de ainda assustar muita gente, né? Agora, como nessa pandemia virou o meio para as pessoas trabalharem, se comunicarem, dar aula, né? Nós que somos professores começamos a aprender a usar esse recurso. Todo mundo aprendendo e tal. Uma então, atividade isso a mais. Tá forçando as pessoas, de certa forma, a perder o medo, né? Eu acho que isso vai ficar, né? Eu acho que o uso de entrega em casa também fica, né? Assim, acho que isso vai acabar bombando. Facilita, né? Muito, facilita muito. E um senso de praticidade, né? Nós somos... O Brasil é um país muito criativo. Eu vejo o brasileiro muito criativo, muito dinâmico. Ao contrário do que é a lenda de que o brasileiro não tem interesse em trabalhar, a mim me parece que o brasileiro médio é um cara que batalha, levanta cedo sua camisa e quer o bem para a família dele, quer o bem para a cidade dele, quer o bem para ele quer que as coisas aconteçam. E eu percebo que talvez esses novos meios, e junto com a criatividade do brasileiro, vão gerar aí um boom de uma nova economia. Talvez a gente possa sair, e isso seria muito positivo, e de novo estou sendo muito otimista, a gente possa sair dessa crise pedalando, né? Eu acho que se a gente conseguir fazer isso, seria um grande ganho. Não sairmos dessa crise derrubados, mas sairmos dessa crise pensando nas oportunidades que essa crise criou, nesse dinamismo das relações virtuais, não só para o sistema de justiça, mas para a própria economia, até por uma forma diferente de encarar os conflitos, né? Eu escrevi um texto com o professor Ingo Sarlit agora, recentemente, falando do sistema de justiça publicado no Conjur. E esse texto, eu dizia exatamente isso junto com o professor Ingo Sarlit, né? Que a autocomposição ela pode acontecer agora sem problema nenhum. Os advogados podem entrar em contato com aquela causa que eles nunca tiveram tempo de se debruçar e resolver, focando nos interesses dos dois clientes, e fazer uma advocacia colaborativa. Sentarem num bate-papo virtual, que nem o que nós estamos fazendo aqui, e encontrarem a solução que melhor atenda os interesses de ambas as partes. E entregarem isso para o judiciário só homologar, e o juiz vai homologar com felicidade durante esse período de quarentena. Então, a gente tem algumas alternativas. Esse é um ponto que eu conversei com o Mazei ontem, né? Que nós, professores, nós somos de uma geração em que nos ensinaram direito como um meio de disputa, né? Em que você forma, e nós acabamos assim, nós ainda temos em nós muito disso. E nós ainda formamos alunos que, quando se tornam advogados, e alguém lhes leva um problema, eles dizem, vamos processar. Ele dificilmente diz, vamos conversar e vamos cooperar, né? Eu acho que
essa crise nos lembra de novo desse papel nosso diante das mudanças que o direito sofreu nos últimos anos, né? E diante das necessidades da sociedade brasileira, que nós temos que, com mais ênfase, preparar os futuros advogados, juízes e promotores muito mais para um exercício dialogado, né, em torno do entendimento do direito do que como conflito. Né? Advocacia colaborativa. Colaborativa. Né? Advocacia colaborativa. Não tem essa coisa de trabalhar em equipe na empresa, né? Tem que saber conviver agora em equipe, né? Tudo, que já é nos difícil, litígios. Exato. Mas o grande diferencial desse movimento todo é nós focarmos na maximização do interesse de ambas as partes. Não é uma questão de concessão ou de barganha. E o Mazei sabe muito bem disso, fala muito disso também. Uhum. Não é barganha. Esse é o melhor resultado. Então, o que é o equilíbrio aí? Eu vou identificar bem quais são os fatos envolvidos no conflito, quais desses fatos são relevantes para a solução do conflito, vou identificar qual é o direito, né, como os tribunais têm decidido, se existe lei no caso, não existe lei, qual é a solução mais razoável, qual é o in medias virtus, já que a gente falou no nosso primeiro bate-papo de ética, né? Até para te provocar para uma última reflexão sobre o Ética Nicômacos, que é um livro que eu gosto tanto. E, olhando essa situação com esse esclarecimento de debate, chegar a um resultado. Uhum. Nesse momento agora, por exemplo, que os atos processuais estão suspensos, eu não vejo nenhum óbice das partes convencionarem com o juiz de produzir prova pericial para saber qual é o resultado do litígio. Se a prova pericial não exige, por exemplo, uma inspeção externa. Se a prova pericial pode ser feita por um perito contábil no seu computador. Uhum. Em tese, esse ato processual não estaria permitido agora, mas ele não está vedado, ele não está proibido, e especialmente se for consensual entre as partes, ninguém vai poder dizer que ele não teve eficácia. Uhum. Ele pode ser produzido normalmente. E aí eu posso ter a solução de um processo que está durando anos, porque as partes sentaram, pensaram a questão de o que nós precisamos para resolver esse conflito. A gente precisa saber esse fato. Quem pode nos dizer? O perito contador. Então nós vamos enviar para o perito contador o fato que nós precisamos esclarecer, e nesse período de quarentena, esse perito contador vai analisar essa questão e vai resolver o problema. Está ligado com a economia, Júnior. Sim, claro. Porque se nesse momento nós resolvemos conflitos, se nesse momento nós preparamos a casa para o momento que vem depois da tempestade, a gente pode colher os ventos de bonança. Uhum. Sair pedalando da crise ao invés de sair com a bicicleta arriada, né? Oxalá. Então, acho que tem muitas possibilidades aí de trabalho, né? Eu acho que tem muitas possibilidades de continuar. Apesar de saber, por outro lado, que também as pessoas estão sofrendo muito, né? Esse distanciamento, né? As pessoas estão numa situação de fragilidade muito grande, né? Uhum. Não sei se tu já conversou com algum psicólogo aqui nesse teu bate-papo, se tu já conversou com... Se tu tá primeiro foi com um psiquiatra. Um psiquiatra, mas eu sinto que as pessoas também precisam de uma fortaleza espiritual, né? Para poder atravessar isso. E isso pode atrapalhar. Essa mudança do estilo de trabalho junto com uma pandemia pode ser demais para algumas pessoas. E a gente tem que compreender isso, porque a natureza humana exige a compreensão, inclusive, desses fatores, né? Mas eu acho que é fundamental assim, uma preocupação espiritual para dois motivos. Primeiro, para ajudar as pessoas, né, que sofrem nesse momento, esse sofrimento existencial. Mas também para o segundo momento, né, que é para dar o passo além, porque eu acho que uma transformação ética fundamental, né, a gente fala em transformar a economia, transformar o judiciário, transformar a sociedade, tá, mas o indivíduo. Nada disso muda se os indivíduos não mudarem, né? Não adianta você decretar igualdade social se as pessoas continuarem a se olhar como umas melhores do que as outras, né? Não muda. A cultura que vem antes, a cultura que é fundamental, né? A cultura então, é fundamental. Se as pessoas não começarem a, de fato, olhar para dentro, né, e não tiverem essa experiência espiritual da transformação,
da transformação para melhor, né? Então, de pouco vai adiantar, né? Aliás, um dos vídeos futuros, já dando spoiler, né, é justamente discutir a questão da espiritualidade. E para os cristãos, Júlio, nós estamos na Páscoa, né? Que é exatamente o momento da transformação, né? É uma oportunidade, né? Não por acaso, né? Eu sei que esse tipo de bate-papo acaba se tornando atemporal, mas para nós tem essa significância também. Esse momento de transformação, esse momento de renovação, de reconhecimento, de olhar para dentro e de saber que tu faz parte da mudança. Tu não é isolado desse contexto, né? Por isso que essas ações que nós estamos fazendo, nós, os colegas da UFES, essas diversas ações, até também para motivar os alunos da universidade, ações não obrigatórias, não avaliativas, não vinculativas, mas para que eles saibam das reflexões e do cuidado que nós temos com eles, são importantes para que eles também aproveitem esse momento para pensar neles mesmos. Pensar como eles podem colaborar conosco, né? Retomar esse bom relacionamento. É verdade. Eu digo que na universidade a gente tem uma sorte muito grande, né? Porque a UFES é uma universidade pequena, e no curso de Direito a gente tem um excelente relacionamento entre os colegas, né? Nós temos um convívio de... Estava falando aqui do Mazei, grande amigo, tu, professor Gueiros, o professor Marcelo Abelha, o professor Flávio Cheim, enfim, não posso dizer todos aqui, mas são todos pessoas muito próximas, pessoas que a gente tem excelente diálogo, um excelente convívio. Então, eu acredito que a gente tem esse momento de reflexão e poder dialogar sobre isso é muito importante para a gente também passar esse recado, né? Pensar, reconstruir a si mesmo e tentar se preparar eticamente para esse momento futuro, que esse passo que tu disse, que é um passo adiante, ele precisa desse passo anterior. Sim, com certeza. Precisa desse passo anterior. Chame como chamar, a religiosidade está preocupada com esse passo anterior. Qual seja a denominação, a religiosidade está preocupada com a integridade desse passo anterior. Beleza. O próximo será sobre religiosidade. Eu vou assistir. Vai ter um futuro, eu não sei se o próximo, porque depende da ordem de gravação, né? A gente já está com mais de 1 hora, né? Queria te agradecer aí pelo papo, né? Pela disposição. Foi muito bacana, gostei. Eu te agradeço, gostei demais. Sempre é uma alegria estar contigo. Eu falava agora da nossa convivência fraterna na universidade. Eu tive a alegria de ter uma disciplina de mestrado que nós ministramos conjuntamente, Processo, Ética e Justiça. E se nós conseguirmos ver alguma ética no processo, com certeza a gente vai chegar em alguma justiça. Pois é. Muito obrigado. Valeu.